Oi, Fera. Mais uma vez estamos aqui para comentar a prova do Enem, prestando esse serviço a você que hoje realizou o segundo dia do Enem. Estamos aqui com a equipe de linguagem do Colégio Motivo, professor Rogério Machado, nosso professor de espanhol, né? Professor Henrique Pinto, professor de inglês do colégio, professora Mônica Soares de português, professor Everton do nosso colégio, também professor de redação e de língua portuguesa da nossa escola. Vou começar hoje com espanhol, professor Rogério. Que análise você faz da prova? O que é que você poderia falar das questões que caíram de espanhol? Essa rotina de cair 5, parece que o Enem ele não oficializa, mas ele instituiu que sempre língua estrangeira são 5 questões. Exatamente. Boa noite a todos. Ele mantém o mesmo número de questões, né, que é um grande diferencial do ponto de vista negativo. Né? A gente espera um pouco mais de língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol. O problema ainda se mantém na questão de não se entende ser uma língua estrangeira e ainda você mantém os enunciados em língua portuguesa. Ora essa, você tem que nivelar por cima. Você tem que brindar o aluno que vai às aulas, que trabalha texto e isso. Mas, vamos falar das 5 questões, as 5 questões atendem aquilo que é pregado em qualquer sala de aula de língua estrangeira. Diversidade de gêneros textuais. Serve para qualquer área aqui, em linguagens, essa diversidade. Então, ela foi muito bem selecionada, foram muito bem selecionados os textos, né? Eu tive aí a presença de uma propaganda, de uma crônica, de uma propaganda, de uma poesia, né? Então isso faz com que o aluno tenha essa multiplicidade de gêneros para ele poder ser testado desses gêneros, né? Que é o dia a dia dele esse, tá? Eu queria chamar a atenção, muito bom, esse aqui do lactância, a propaganda, né? Que tinha lactância, dar de mamar ainda na gravidez, e mesmo a mãe grávida novamente, continuar com isso daí. Então, é uma questão muito bem feita, né? Porque chama, na primeira pessoa do plural, as mães a fazer essa interlocução com o texto, essa interação com o texto. E o outro, sem dúvida, é a poesia. O aluno também tem que ser bom em literatura para poder compreender. Bom em língua estrangeira e bom em literatura para poder compreender. De forma geral, dentre os 5 textos, eles foram muito bem selecionados, nenhum problema. Coisa boa, ficamos felizes. Professor Henrique, aproveitando o comentário do professor Rogério, 2 perguntas de abertura para o senhor. Primeiro, o enunciado também é em português, e se a gente fizesse um paralelo com a UPE e com a Federal? Os enunciados na UPE e na Federal, como é que apareciam para o aluno? Bom, boa noite, Sérgio aí. A questão da prova de inglês continua como 5 questões, também com enunciados em português. Isso a gente bate sempre para o aluno, que isso deveria ser voltado para o aluno que vai às aulas, que presta atenção e que de repente participa. Deveria ser em inglês. A variedade de gênero textual também aconteceu na prova de língua inglesa, foi uma prova de certa forma fácil, mas a gente chama atenção a 2 textos aqui que podem ter complicado um pouco a vida do nosso aluno. Primeiro foi o Masters of Wars, que é uma questão de uma música de Bob Dylan, que ele fala das guerras e tudo mais, e que dá uma opção de resposta. Aliás, o aluno pode ficar em dúvida com 2 opções. Inclusive, a gente estava discutindo isso com a equipe, com o Otacílio, com o Marco Antônio, sobre essa questão, porque ele deixa dúbio, não foi uma questão bem elaborada. E algo aconteceu também, e também foi informação da equipe, que isso não acontece só em inglês, isso acontece também em outras matérias, como português também, de ele pegar um texto, um poema, basear no poema todo, e aí pega só um trecho para fazer a pergunta. Isso pode levar o nosso aluno a, sem querer inferir pelo que está aqui, buscar por extrapolação e acabar complicando a nossa situação. Para ficar assim mais claro para o Fera, ele dá um texto enorme, mas na pergunta ele restringe apenas um trecho, é isso, professor? Isso aconteceu na questão da tall order, mas a questão do The Road Not Taken, ele baseou no texto inteiro, porém só apresentou na prova um pequeno pedaço. Okay. E que aí o aluno precisaria ir mais além para poder responder. Então, a gente chegou a essa conclusão que poderia ser melhor elaborada essa questão. Pronto, a gente está sempre falando em relação à questão, lendo a questão, porque você sabe que hoje são 4 tipos de prova, e se a gente falar o número da questão, a sua prova pode ficar diferente da prova que a gente está falando. Professor Rogério, voltando para o senhor rapidinho aqui, só para poder começar a parte de língua portuguesa, quando você fala do enunciado, você bate porque a Federal
e a UPE, eles valorizavam que o enunciado também fosse em inglês, Perfeito. isso, e é trabalhado na escola assim. Exatamente. Todo texto que não seja simulado no Enem, a gente faz em espanhol e português, porque a gente tem que fazer simulado em inglês, em espanhol. Eu só queria mais uma vez, professor Sérgio, ressaltar a não presença ainda de temas que poderiam vir nessa prova, como a abdicação do rei Juan Carlos, né, que foi nesse ano, a morte de Gabriel Garcia Marques esse ano, que eram temas muito atuais, né, que está aí dentro de atualidades. Né? Eu vou fazer uma ressalva, professor Rogério, porque assim, a gente percebe em alguns momentos que o Enem fez isso, tema do ano, saiu naquele ano de aplicação, mas eu acredito que eles estão corrigindo, porque a promessa do Enem, como as questões são pré-testadas, eles não poderiam falar de temas Exatamente. atuais. Então, eles obedeceram o que eles prometeram dessa vez. Foram coerentes, né? Vamos agora falar com a equipe de linguagem, professora Mônica, falar sobre a prova de língua portuguesa. O que é que você pode passar para o Fera aí, professora, que fez hoje a prova de língua portuguesa? Boa noite, Fera. Eu achei que a prova foi de nível médio. Ela não foi uma prova fácil. Contemplou gêneros. É bom que seja uma linguagem, né? É linguagem mesmo, então é comum a todas as matérias. Os gêneros mais diversificados: propaganda, charge, crônica, poema, diário, blog, enfim. Há uma gama grande de gêneros textuais, variação linguística, uma questão essencialmente de arte, porque se a gente pensar na questão de Guernica, ela não era uma questão essencialmente de arte, duas questões de coesão textual, uma questão de função da linguagem, mas em que a função não foi explorada diretamente, e, enfim, e questões de estratégias argumentativas. Esse foi o panorama da prova de linguagens. O cenário que você fala assim de uma prova mediana, se a gente comparasse com 2013, no mesmo nível, mais fácil ou mais difícil? Eu acho que ela foi mais difícil. Exploração de textos literários não muito simples para interpretação de texto e apenas uma questão, de fato, de literatura. Era um texto de Augusto dos Anjos, em que ele solicitava que características o texto apresentava para nós inserirmos Augusto dos Anjos no pré-modernismo. Então, essa questão era necessariamente que ele conhecesse literatura, as demais não. Essas questões de interpretação de texto literário, elas não foram fáceis. Foram questões mais complicadas. É uma crítica que o aluno faz sempre à prova de linguagem, que ela é cansativa, textos muito longos. Esse ano repetiu isso? Ela foi cansativa, sim. Ela foi cansativa. Alguns textos longos, outros não tão longos, mas de difícil compreensão. Necessitava mais de uma leitura. O desgaste dele, exatamente. E a gente sabe que tempo no Enem é muito importante. Exatamente. Professor Everton, vamos falar para a redação, como depois a gente volta um pouquinho para a linguagem de imagem, para falar um pouquinho de algumas questões específicas. Redação, o tema, qual é a avaliação da equipe de português, da equipe de redação do Colégio Motivo, como é que ele viu esse tema, e até porque saiu um pouco antes do final da prova, a gente já tinha inclusive acesso a ele. Qual foi a leitura que a equipe fez? Bom, em geral, o tema de redação esse ano era algo que, de fato, como o Enem costuma fazer, não é algo que fosse clichê, que beirasse o clichê. É alguma coisa que vem nos surpreendendo sempre, né? O Enem ele tem essa característica de surpreender a gente em relação ao tema. Então, avaliamos o tema como uma coisa positiva. A abordagem feita sobre esse assunto foi muito interessante. É um assunto, de fato, que é atual. Inclusive, essa discussão do CONANDA, que é o órgão que está aqui tentando regulamentar essa questão de ser proibido ou não a veiculação de certas propagandas voltadas a esse público, que é o público infantil, é uma discussão recente. Eu acho que a prova, o tema da redação, ela comportou bem os conteúdos que a gente esperava. E atualizados, sim, sem dúvida. Recentemente, se não me falha a memória, no ano passado, o professor Mário Sérgio achou que poderia correr o risco de, em algum momento, o aluno fugir ao tema, se não me falha a memória, de lei seca, tangenciando. Isso. Nesse tema, você acha que isso, para o aluno, ficou mais fácil ele ser mais incisivo, mais direto ao tema? Bom, o tema da redação esse ano dizia exatamente o seguinte: a publicidade infantil em questão no Brasil. Quando se fala em tangenciar o tema, a gente precisa pensar que seria tocar no assunto, mas numa escala muito distante do que seria o foco, né, da essência do conteúdo. Acho que aqui, ou melhor, aqui não, em todos os temas é possível que haja um tangenciamento. Aqui eu não acredito que tenha sido algo tão dificultoso para o aluno. Eu acho que o tema foi um tema acessível, está no nível do Enem, no nível do ensino médio,
tema está bem direcionado e a proposta foi muito clara, acredito até que bem objetivo. Agora aqui, o que a gente sempre alerta aos feras, né, a todo momento é o seguinte: fera, tenha cuidado com a proposta de intervenção. E aí é o perigo, porque a gente sabe que o Enem, ele tem como perfil de suas provas, a gente é impedido, né, de infligir os direitos humanos e por esse viés que é muito específico e às vezes até pode ser contraditório. Trocando em miúdos, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando você fala em publicidade infantil, e aí você pensa em proibição dessa publicidade, isso pode tocar naquele ponto, não é, Mônica, de você fazer obstruir a liberdade de imprensa. E isso é uma coisa negativa. Então, o fera teria que estar tudo isso, né? Importante, porque o Enem ele exige isso, ele pede uma intervenção. Moniquinha, alguma questão que a gente pudesse falar antes de finalizar a nossa parte de Eu gostaria linguagem? de chamar a atenção para a questão que trazia Guernica, de uma forma muito criativa, uma questão muito interessante. Ela envolveu arte, ela envolveu intertextualidade, ela envolveu humor, ela envolveu polissemia. Então, foi uma questão assim criativa demais. Era uma charge em que ele trazia Guernica associada ao trânsito. Então, muito interessante, muito criativa, e a resposta trazia exatamente a polissemia, o duplo sentido da expressão quadro dramático. Quadro dramático. Exatamente, muito interessante. Que bom, a gente fica feliz, né? Desde ontem percebo claramente que o Enem vem no caminho certo, no caminho realmente de ser um instrumento avaliativo correto, coerente. E a gente fica feliz, porque isso brinda o aluno que passou o ano estudando, que passou o ano lendo, atualizando-se. Isso foi muito importante. Então a gente vai terminando linguagens, agradecer a Vitarella, que hoje estivemos em todos os pontos de prova com o lanche da Vitarella. Nossos alunos entraram mais fortalecidos. E agora a gente vai dar uma paradinha antes de começar a matemática para também lanchar aqui, como nossos alunos lancharam nos pontos de prova e comer o biscoitinho da Vitarella. Obrigado, até daqui a pouco com matemática. Bom, fera, estamos fechando aqui o Enem 2014 com a prova de matemática. Estávamos aqui conversando um pouco e eu fiquei bem feliz, professor Márcio, porque foi um comentário aqui na mesa. Aqui estou com o professor Valdemar, professor de matemática da equipe do Colégio Motivo, professor Márcio, né, professor Valdemar Santos, professor Márcio Alves, da equipe do Colégio Motivo. Eu, Sérgio Ribeiro, fechando o Enem aqui. Fiquei feliz agora com essa última prova, porque desde 2009... o aluno ele não conseguia fazer a prova toda de matemática em 2 horas. É isso, professor Márcio? Como é que você viu? Até porque você estava lá fazendo a prova. Isso. Mais uma vez participando da prova, né? O interessante é participar da prova, ver como o aluno se sente. Apesar de ser professor, né? E a gente ter o cálculo já em mente, né? A malícia. A própria das tranquilidade, questões. porque não estava fazendo valendo, né? Exato, exato. Mas assim, realmente esse ano, a gente, começando aqui, nós aqui, né, realmente a prova foi mais branda com relação a cálculo. Os alunos tinham muita dificuldade, né, nos 4 anos anteriores, porque era muito cálculo esmiuçado, né, muito cálculo decimal e tal. E agora não, agora o aluno teve tempo necessário, foi suficiente o tempo para ele para fazer essa prova de matemática. A gente, quando fala assim do cálculo, não é nem que ele seja difícil ou fácil, mas seja longo ou curto. Então, os cálculos foram, como qualquer prova de matemática, mas cálculos curtos, sem aquelas dízimas, sem números decimais demais, é isso? É isso, é isso. Não é um cálculo difícil, não, é um cálculo trabalhoso. Né? Sei, Muita sei. divisão, muito cálculo, muita carga decimais e tal. Agora não, agora foi uma prova realmente para ser feita no tempo hábil. Certo. Deixa eu falar aqui com o professor Valdemar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, professor Márcio. Professor Valdemar, termos de distribuição, aquele aluno que ele valorizou, que ele passou o ano estudando, dando atenção a todos os conteúdos da matemática, lembrando agora que não existe mais a matemática específica, né, da segunda fase. A prova brindou esse aluno que se preocupou em estudar todo o conteúdo, se preparar bem para toda a prova de matemática, para todo o conteúdo de matemática. Sim, com certeza. Inclusive, quando o Enem estava chegando, esse novo modelo, em 2009, começou a sair uma história que o Enem é só regra de 3, é só porcentagem, e não é verdade. Aqui na prova a gente tem a presença de vários assuntos. Praticamente toda a matemática foi abordada. Então, assuntos gerais como regra de 3, razão, proporção, porcentagem, a parte de aritmética, mas também caiu função, caiu geometria analítica. Você poderia dizer assim, por exemplo, alguma questão, a questão é essa, foi tal assunto, que talvez Posso, seja sim, interessante com para o certeza. fera ele poder comparar e perceber Claro. o fera que está fazendo valendo, aquele do segundo ano, né, ou aquele que pensa em fazer. Então, tem uma questão aqui, que é uma questão que fala de uma criança brincando num balanço, e é uma questão que trata de geometria analítica, que é um assunto bem específico de matemática,
e já está presente pelo segundo ano consecutivo, uma questão envolvendo esse assunto, que o aluno, se não tiver aquele conhecimento técnico da disciplina, não faz. Ou seja, assim, tem a parte conteudista também, tem que ter um domínio do conteúdo. A gente fica feliz porque tem pessoas que pregam às vezes que o Enem não pode ser uma avaliação para a porta não pode ser a porta de entrada para a universidade, mas pelo seu comentário fica claro que o aluno, por exemplo, de engenharia, ele foi bem testado, né? Foi, com na certeza. matemática, o aluno da administração, que antigamente tinha a prova de matemática como específica. Então, a prova de matemática, o aluno que tem esse conhecimento na universidade, ele foi testado agora nessa prova. Foi sim. Tem outra questão também que eu queria mencionar, uma questão sobre probabilidade. Nessa minha prova aqui é a prova azul. E na prova azul era 164. Se você puder falar um trechinho do texto, talvez É uma facilite. questão que fala assim, um psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a um determinado cargo. Então ele fala sobre a probabilidade de acertar uma questão, de uma pergunta ou errar uma pergunta. E é uma questão que envolve outro detalhe, outro conhecimento bastante específico do tema probabilidade. Não é aquela coisa direta que uma pessoa sem um grande conhecimento faria. Não, aqui não. Tem que saber realmente o conteúdo, tem que ter estudado, tem que entender de permutações com repetições. Quer dizer, é um assunto, digamos, para um aluno que tem matemática como matéria específica. O aluno que não estudou probabilidade com determinação, com afinco, não faria essa questão, por exemplo. Coisa boa. Professor Márcio, alguma questão que você tem observado assim? A gente fala muito do Enem como situações do dia a dia, ou se o Enem diz que não existe pegadinha na prova. Alguma questão com pegadinha ou alguma questão bem específica do dia a dia do aluno? Você citaria alguma assim interessante? Eu diria que o Enem, cada ano que se passa, ele vem se aprimorando. Ele vem contextualizando muito bem com o dia a dia do aluno, com o dia do cidadão, né? Questões sobre estatística, muito bem colocado. Agora, só uma ressalva aqui, Sérgio. Eu senti falta de função exponencial, logaritmo, né? Que também podia ser aplicado no nosso dia a dia, tal, que já caíram em situações, em provas anteriores, agora não caiu, nem nenhuma, caiu muita questão sobre questões de estatística, né? Caíram questões de prisma, 4 questões de prisma. Então, assim, tudo muito bem aplicado. A gente fica feliz. Professor Valdemar, parte gráfica da prova, a gente vê que tem muito gráfico, muita imagem. Ontem o pessoal de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza elogiou, que realmente foi. Eu pergunto duas coisas. Pergunto primeiro se a qualidade gráfica foi boa e se tinha questões que uma boa análise do gráfico já respondia sem precisar cálculo. Existiam questões assim? Sim, as duas respostas, né? Primeiro, a qualidade gráfica foi boa, foi excelente. Então, todas as questões que envolviam gráficos estavam muito bem claras, a legenda estava perfeita, então foi muito bem distribuída. Tinha questão que só olhando o gráfico dava para fazer. Gráfico, assim, a gente usa gráfico, tabelas, barras. Exato, né? que é uma Exatamente. área, uma competência. Tinha sim, com certeza. Tem uma questão aqui que fala do Ministério da Saúde sobre a distribuição de doadores de órgãos e o número de habitantes. Então, tem um monte de informações, mas você não tem que fazer nenhum cálculo. Na própria tabela, você já pode descobrir a resposta, somente observando. Falando um pouco, né, do que a gente tinha comentado agora, coisa bem específica, tão trabalhada todo ano na imprensa, que é a doação de órgãos, e vem aí mostrando a matemática aplicada. É isso? Eu estou falando besteira ou é isso mesmo? Não, com certeza. Doação de órgãos, doação sanguínea também. Outra questão que eu queria falar aqui é uma questão de geometria espacial, que é uma questão que fala sobre um artista plástico que projetou uma escultura transparente, que ela tem uma semelhança com uma ampulheta, e ele pede para a gente determinar o gráfico da altura em relação ao tempo, quando vai enchendo isso aí. Então, é uma questão que exige um raciocínio mais apurado, um entendimento de função mais elaborado, também de geometria espacial, uma questão bem interessante e que o aluno bem preparado conseguiria fazer. Coisa boa. Professor Márcio, professor Valdemar, alguma coisa que a gente precisa passar para o Fera ainda? Sobre a prova, ainda sobre a prova, tem uma questão que estava comentando com o Valdemar, sobre a questão da prova, no caso a prova cinza, que eu estou colocando aqui, a questão número 163, que fala sobre durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas e tal, e ela fala sobre os divisores de N, né?
E divisor de N, ele não estipula aqui se é positivo ou os negativos, né? E pela resposta que ele dá aqui, só seriam os positivos. Então seria uma questão que o FERA talvez tivesse um pouco de dúvida, né? Porque a resposta que está aqui na prova só são dos positivos. E não salienta isso com relação à pergunta. Não é enunciado, né? Não é enunciado. Coisa boa, então a gente fica feliz, encerramos o Enem 2014. Mais uma vez queremos agradecer aqui a Vitarella, que adoçou a vida do FERA, tanto ontem como hoje, nos pontos de prova, também de nós, professores aqui, lanchando, e dizer que é isso. O Colégio Motivo, junto com o Diário, Pernambuco.com, prestando esse serviço à comunidade de uma maneira geral. Porque eu acho que você também, que não fez o Enem, você pode perceber o que seu filho, seu sobrinho ou alguém da sua família vai estar fazendo, está participando. E hoje é uma avaliação que entra, que é a porta de entrada para as universidades públicas da grande maioria do país. Obrigado e até mais, até o próximo programa.